Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, como prometido, está aqui o vídeo de revisão para as provas de Química Orgânica do terceiro ano e Química e Esportes do segundo ano. Os conteúdos nesse início acabam sendo iguais, né? Mas aí é só prestar atenção nos vídeos, como prometido, vamos ter questões desses vídeos na prova. Prestou atenção, observou a forma de esquematizar, vai ser tranquilo na hora da prova, ok? Seguem aqui os contatos. Qualquer dúvida é só mandar mensagem, Facebook, Instagram, e-mail, WhatsApp e também o nosso canal no YouTube, ok? Então, pessoal, para resolver essa questão, a gente precisa lembrar um pouquinho do que a gente estudou sobre a história da química orgânica. Então, na história da química orgânica, a gente tem o seguinte: nós estudamos basicamente 4 personalidades, né? O primeiro é Bergman, lá em 1777, mais ou menos. E o Bergman, ele se torna uma personalidade porque ele propõe a divisão entre química orgânica e a química inorgânica ou mineral. E qual é a base dessa proposta dele? Ele falava assim, que a gente deveria pegar os compostos e olhar a origem deste composto. Se esse composto fosse proveniente, originário de um ser vivo, ele seria classificado como um composto orgânico. Por exemplo, a glicose, o açúcar, né? O açúcar ele vem da cana. A cana é um vegetal, a cana é um ser vivo. Então, o açúcar vai ser um composto orgânico, porque ele está vindo de um ser vivo. Já na química inorgânica, não. A química inorgânica viria de seres sem vida, inanimados. A água. A água vem dos rios. O rio não é um ser vivo. Então a água é um composto inorgânico ou mineral. O sal. O sal a gente tira da água do mar. Né? O sal veio da água do mar. A água do mar não é um ser vivo. Então o sal é um composto mineral. Depois de um tempo, veio um outro chamado Berzelius, lá em 1808. Aí o Berzelius, ele foi e criou uma coisa chamada teoria da força vital. O que dizia essa teoria? Que apenas dentro de um ser vivo, um composto mineral poderia ser transformado em um composto orgânico, que só dentro de um ser vivo um composto mineral viraria um composto orgânico, porque nós, seres vivos, temos uma força interior, uma força dentro de nós, que é a força da vida, que consegue fazer esta transformação. Essa teoria durou 20 anos, porque em 1828, um alemão chamado Röller, ele veio e fez uma experiência no laboratório, meio que ao acaso, mas ele conseguiu fazer uma síntese. Ele pegou o composto cianato de amônio e deixou aquecendo. Quando ele fez esse aquecimento, quando ele volta, ele sente um cheiro forte de urina. E ele percebeu que o sal que ele deixou lá, o cianato de amônio, virou ureia. O cianato de amônio, ele é um composto inorgânico que virou um composto orgânico, que é a ureia. E ele conseguiu fazer isso na bancada de um laboratório, sem passar por dentro de um ser vivo. Então a teoria da força vital deixa de
ter sentido. E essa divisão aqui também de química orgânica e inorgânica, a origem química orgânica são aqueles compostos que vêm de seres vivos, também deixa de fazer sentido, porque a gente acabou de ver que dá para a ureia vir de um composto mineral, sem vida. E aí fica um hiato aqui na química orgânica, meio que perdeu o sentido. A definição de química orgânica já não funcionava mais, as teorias que tinham também não funcionavam mais. Aí, 30 anos depois, vai vir um alemão também, chamado Kekulé. E Kekulé, lá em 1858, ele vai trazer uma definição para a química orgânica. E a gente usa esta definição até hoje. O que Kekulé fala que é química orgânica? Para Kekulé, química orgânica é a parte da química que estuda quase, nunca esqueça a palavra quase, quase todos os compostos contendo carbono em sua estrutura. Então, de certa forma, essa é a nossa definição de química orgânica, feita por Kekulé, que é chamado o pai da química orgânica. Não esqueça, Kekulé, pai da química orgânica. Por que a gente fala que estuda quase todos os compostos que contêm carbono? Porque há compostos que têm carbono que a gente estuda na química mineral. Esses aí são chamados de compostos de transição. Bicarbonato de sódio, gás carbônico e alguns assim. Na química orgânica a gente vai estudar quase todos. Até gosto de falar, né? Tudo que tem carbono, tudo que é orgânico, tem carbono. Mas nem tudo que tem carbono é orgânico, ok? Então esse aqui era um resuminho do que a gente viu da história da química orgânica. Vindo aqui agora para a questão. Na reação do cianato de amônio, o produto orgânico foi preparado em laboratório. Pela primeira vez, né? Então foi a primeira vez que o produto orgânico foi preparado no laboratório. Quem foi o responsável por isso? Lembrando aqui da história da química orgânica, ó. Hule. Então, resposta, letra D de dado. Ok? Dando sequência à história da química orgânica, a gente estudou algumas propriedades dos compostos orgânicos. Os compostos orgânicos distinguem-se dos inorgânicos por uma série de características que nos permite identificá-los com segurança. E é por isso que a gente tem alguns compostos que têm carbono que não são estudados na orgânica, porque eles não seguem totalmente essa regra. Né? Eles não têm todas as propriedades dos compostos orgânicos. Então aqui a gente pede para classificar cada afirmação aqui em orgânico ou inorgânico. Ó, seguem a regra do semelhante dissolve semelhante. Quem segue essa regra, né? Isso a gente vai estudar mais lá na frente. Lá no segundo trimestre, a gente vai estudar propriedades dos compostos orgânicos, né? Solubilidade, interações, aí a gente vai ver que existe essa regra. Um composto orgânico, se ele for polar, ele dissolve em outro composto também polar, semelhantes. Por isso que água e óleo não se misturam, porque eles têm polaridades diferentes. Quem segue essa regra? Compostos orgânicos. Apresentam geralmente baixa estabilidade diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão e ácidos concentrados. Coloquei isso aí no quadro para vocês, está lá no slide da aula 2. Compostos orgânicos. São muito solúveis em água. Eu falei com vocês, coloquei no quadro que os compostos orgânicos são pouco solúveis em água. Composto orgânico, é só se lembrar, óleo é orgânico, óleo não dissolve em água. Então, quem é muito solúvel em água? Composto
inorgânico. O sal de cozinha é inorgânico, então ele dissolve bem em água. Reagem, na maioria dos casos, lentamente com formação de subprodutos e requerem geralmente o uso de catalisadores. Tem essa frase lá no slide da aula 2 e também coloquei no quadro, né? Os compostos orgânicos, até falei com vocês, uma reação rápida da orgânica é fazer sabão. Demora uns 3 dias, porque as reações orgânicas são reações muito lentas. E a gente usa catalisadores, que são aquelas substâncias que vão acelerar a reação para tentar agilizar os processos. Então, quem reage lentamente é composto orgânico. Apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Eu coloquei lá no quadro para vocês. Os compostos orgânicos eles são formados basicamente por ligações covalentes, aquelas que têm compartilhamento de elétrons. E essas ligações são mais fracas que as ligações iônicas, que são as que formam os compostos inorgânicos. Logo, se ela é mais fraca, a gente precisa de menos temperatura para quebrar essas ligações. Compostos orgânicos geralmente apresentam baixos pontos de fusão e ebulição. Então, quem apresenta altos pontos de fusão e ebulição são os compostos inorgânicos. Eu até dei o exemplo do sal e do açúcar. Quem derrete primeiro? O açúcar, porque é orgânico. Não conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Aquosa é em meio de água, né? Se dissolver em água. E aí tem até um experimento muito simples, né? Que é você pegar 2 copos com água. Em um você põe o sal, em outro você põe açúcar. Ou seja, você colocou um composto orgânico em um e um composto mineral em outro. Se colocar um sisteminha, você vai ver que o água com sal acende a lâmpada. O água com açúcar não acende. Por quê? Compostos orgânicos não conduzem corrente elétrica. Então ficou essa sequência: orgânico, orgânico, inorgânico, orgânico, inorgânico, orgânico. Então, ó, orgânico, orgânico, inorgânico, orgânico, inorgânico, orgânico, letra B de bola. Depois que a gente falou das propriedades dos compostos orgânicos, eu escrevi lá para vocês no quadro um pouquinho sobre o átomo de carbono, que ele tem número atômico 6, que é a distribuição eletrônica do carbono, né? Até coloquei lá no quadro assim, ó, o carbono tem número atômico 6. Então ele tem 2 elétrons na camada K e 4 elétrons na camada L. E até por isso, né, se ele tem 4 elétrons na camada L, ele precisa fazer 4 ligações para ficar estável na regra do octeto. Por isso que a gente fala que o carbono ele é tetravalente. A valência dele é 4. Então vamos marcar verdadeiro ou falso para cada afirmação. O carbono apresenta capacidade para formar ligações simples e múltiplas com ele mesmo, constituindo várias cadeias de vários tamanhos. Eu coloquei lá para vocês que o carbono, né, a gente tem mais ou menos 7 milhões de compostos orgânicos conhecidos. E os fatores, né, um dos fatores que contribuem para essa grande quantidade de carbono, de cadeias, é essa característica do carbono, poder formar ligações simples e múltiplas com ele mesmo. Então, cada hora você pode ir aumentando a cadeia com a quantidade de carbono. Então, é verdadeiro. O raio atômico relativamente pequeno do carbono, né, do átomo de carbono, e o fato dele constituir 4 ligações é que permite a formação de cadeias carbônicas, às vezes muito longas, em até 4 direções, o que justifica o grande número de compostos orgânicos conhecidos. É o que eu basicamente falei aí acima. Vimos que o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, ele realmente pode formar 4 ligações, e aí, verdadeiro. Atualmente, é conhecido um número muito elevado de substâncias inorgânicas do que substâncias orgânicas. Falso. Falei com vocês, temos mais ou menos 7 milhões de compostos orgânicos e apenas 200 mil compostos Inorgânicos. Então isso aqui é falso.
Existem substâncias inorgânicas constituídas por átomos de carbono, aumentando dessa forma o número de compostos químicos formados por carbonos. Esses compostos aqui que estão sendo ditos são os compostos de transição. Compostos inorgânicos que formados por carbono, essa questão aqui está falando dos compostos de transição. Então, resposta, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Resposta, letra B de bola. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Questão 4. Agora a gente vai entrar aqui nos postulados de Kekulé. O carbono é tetravalente. Esse aqui, ó, é o primeiro postulado de Kekulé. Né? A primeira regrinha da química orgânica. Ó. Primeiro postulado. Né? Que é o carbono é tetravalente. Eu falei que a gente pode reduzir o primeiro postulado em uma palavra. Tetravalência. Se perguntar para você quais são os postulados de Kekulé, o primeiro postulado, o carbono faz sempre 4 ligações, ou o carbono é tetravalente, ou apenas tetravalência. O segundo postulado de Kekulé era o seguinte: todas as ligações sigma, ou seja, simples do carbono, são iguais. É aquela coisinha que eu falei, não importa se eu coloquei o CH3 para cima ou para baixo, dá no mesmo. Então a gente pode resumir o segundo postulado em equidade, né, que é igualdade. Eu ia falar equivalência. Equidade. E o terceiro postulado de Kekulé é a capacidade de o carbono formar cadeias, inúmeras cadeias. Então, o terceiro postulado é encadeamento. E aí, quando a gente estuda, o que acontece, né? Quando a gente vai estudar, igual aqui fala, a distribuição eletrônica do carbono no estado fundamental, entretanto, mostra que ele é bivalente. Para que o carbono atenda ao postulado de Kekulé, ele tem que sofrer. E aí, a gente dá um salto um pouquinho lá para a classificação dos carbonos. Quando a gente vai e faz a distribuição eletrônica do carbono, vê que ele termina em 1s2, 2s2, 2p2. Né? Para poder acontecer as ligações, a gente precisa que ocorra uma fusão de orbitais. O orbital S se funde ao orbital P, podendo formar carbonos sp3, sp2 e sp1. Então ocorre uma fusão de orbitais. O nome deste processo, que é a fusão de orbitais, que a gente estuda lá na classificação dos carbonos, sp3, sp2 e sp1, chama-se hibridização. Ressonância é um movimento que ocorre, né, um efeito que ocorre dentro de alguns compostos orgânicos, por exemplo, o benzeno, em que para gerar maior estabilidade ao composto. Isomeria é um fenômeno que a gente vai estudar lá no final do ano, que é quando você tem compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular. Protonação é a adição de hidrogênio, né, o próton ali. E então nossa resposta fica como hibridização, que até se você olhar dessas palavras, a única que nós estudamos esse trimestre foi hibridização. Hibridização é fusão, fundir orbitais. Orbital é onde é o local de maior probabilidade da gente encontrar os elétrons, tá? Questão 5. O carbono é tetravalente. O oxigênio é da família dos calcogênios, família 6A, e o hidrogênio pertence
ao grupo 1, né? Ele estar ali, mas ele não é membro da família, né? Só na localização da tabela. Então, o número de hidrogênios necessário para completar todas as ligações são... É só a gente lembrar, o carbono faz sempre 4 ligações, o oxigênio faz 2. Para completar, quantos hidrogênios a gente tem que pôr? Vem nesse primeiro carbono, ó, é só olhar as ligações, ó. Esse último carbono aqui, ele tem apenas uma ligação. Então, para completar, faltam 3 ligações, ou seja, 3 átomos de hidrogênio. Vindo aqui para o carbono da esquerda, ó, ele tem 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios para ele. Desculpa, contei errado aqui, ó. Ele tem 3 ligações. Então, se ele tem 3 ligações, só falta um hidrogênio. Esse outro da esquerda, sim, que tem 2 ligações. Para completar, faltam 2 ligações de hidrogênio. Aí a pergunta pede, quantos hidrogênios e o oxigênio, ó, já tem as 2 que ele precisava. Então, quantos hidrogênios precisa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, precisa de 6 hidrogênios. Depois a gente começou a ver fórmula de linha, fórmula condensada, e o principal que eu falei com vocês, quando tem essas formas de representar as cadeias carbônicas, geralmente se pergunta o quê? Qual é a fórmula molecular? E para determinar a fórmula molecular corretamente, a gente precisa interpretar a fórmula de linha. O que é a fórmula de linha? Essa representação aqui, aí eu falei com vocês, todas as pontinhas são carbono. Então, vamos mostrar primeiro quantos carbonos tem. Então, aqui, ó, já vou colocar a fórmula molecular. Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 10 carbonos. Falei com vocês, hidrogênio é o mais chato de contar, então a gente deixa por último. N, nitrogênio. Nitrogênio só tem 1. E agora, oxigênio. O oxigênio tem 2. Então, vamos agora contar os hidrogênios. Para contar o hidrogênio, a gente precisa lembrar da regra do carbono. O carbono faz sempre 4 ligações. Então, olhando esse primeiro carbono aqui da ponta aqui de cima, ó. Esse carbono já tem 1, 2, 3 ligações. Então, falta uma. Então, aqui tem um hidrogênio. Vou vir aqui para o sentido da esquerda, ó. Esquerda. Esse carbono também faz 3 ligações. Se faz 3, falta um hidrogênio. O de baixo agora, ó. Uma ligação dupla, uma ligação simples. Então, falta um hidrogênio aqui. Esse carbono da ponta aqui de baixo também tem 3 ligações, ó, 3 tracinhos. Então, falta um hidrogênio para completar. Passando aqui para a direita, ó, esse carbono aqui, da junção dos ciclos, ó, tem 1, 2, 3, 4 ligações. Não precisa fazer nada. Sobe. Esse carbono aqui de cima também, da junção dos ciclos, tem 1, 2, 3, 4. Não precisa fazer nada. Passa para o outro lado da ponta direita. Esse carbono aqui da ponta direita, ó, tem 1, 2, 3, 4 ligações. Completo. Desce. Esse carbono aqui de baixo já tem 1, 2, 3, 4 ligações. O nitrogênio faz 3 ligações, então colocou um hidrogênio aqui para ele. Olha esse carbono aqui, ó, só tem 2 ligações, então faltam 2 hidrogênios. E esse último aqui já tem as 4 ligações completas. Então, fazendo a contagem, quantos hidrogênios nós precisamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não esqueça dos que já estão aqui anotados, ó, 8, 9. Então, nós temos 9 hidrogênios. A fórmula molecular dessa substância é C10H9NO2.
C10H9NO2, a resposta letra C. Então, ó, questão de fórmula molecular, basicamente é isso. Anota quanto de cada elemento teremos e vai contando os hidrogênios, lembrando sempre da regrinha. O carbono faz sempre 4 ligações. E aí, a gente falou das classificações do carbono, que o carbono ele pode ser classificado de duas maneiras. De acordo com o número de carbonos que ele está ligado, aí ele vai ser nulário, primário, secundário, terciário ou quaternário. Nulário quando ele não estiver ligado a nenhum carbono. Primário se ele estiver ligado a apenas um, secundário apenas 2, terciário apenas 3, quaternário apenas 4 carbonos. Então você conta quantos carbonos ele tem ligado. De acordo com a quantidade, a gente vai conseguir classificar. Então, ó, esse primeiro carbono aqui da esquerda, ele está ligado a apenas esse carbono central. Então ele é um carbono primário, porque ele só está ligado ao carbono central. Olha esse carbono central. Ele está ligado a esse carbono aqui da esquerda. Ele está ligado também ao carbono da direita. E ele também está ligado ao carbono de baixo. Ele está ligado a 3 carbonos. Então ele é um carbono terciário. Vamos aqui para baixo agora. Esse carbono aqui de baixo só está ligado ao carbono de cima. Se ele só está ligado a um carbono, ele é o que nós chamamos de carbono primário. E o carbono lá da ponta direita também só está ligado ao carbono central. Então, ele também é um carbono primário. Então, aqui nós temos 3 carbonos primários. Então, ó, tem 3 carbonos primários. E um carbono terciário. Então, qual é a resposta? É para marcar o número de carbonos primário, secundário e terciários. Eu tenho 3 primários, 0 secundários e 1 terciário. Resposta correta, letra B de bola. Seguindo a mesma sequência, a mesma ideia de classificar os carbonos. Esse primeiro carbono aqui, ó, só está ligado a esse carbono do lado aqui, então ele é primário. Olha esse carbono aqui do lado. Esse carbono do lado ele está ligado a 4 carbonos, ó, um em cima, na esquerda, embaixo e na direita. Então ele é um carbono quaternário. Vamos aqui para o carbono de cima. O de cima só está ligado no de baixo, carbono primário. O último aqui de baixo, ó, também só está ligado a um carbono. Também vai ser primário. Passa para o carbono do lado aqui. Ó. Esse carbono aqui do lado, ele está ligado a um carbono atrás, um na frente e um embaixo. Se ele está ligado a 3 carbonos, em cima é hidrogênio, tá? Então ele é um carbono terciário. O de baixo também é um carbono primário, só está ligado àquele de cima. Aqui do lado, onde tem o CH2, ó, esse carbono está ligado ao C e ao CH3. Então, ele é um carbono secundário. E o último carbono que nós temos é um carbono primário. Então, nós temos 5 carbonos primários, um carbono secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário. Então a resposta é 5111. Resposta correta, letra C. 5 carbonos primários, um carbono secundário, um carbono terciário e um carbono quaternário.
Depois que a gente falou dessas classificações de carbono primário, secundário, terciário e quaternário, nós classificamos o carbono de acordo com as ligações. E aí eu falei com vocês que temos carbonos do tipo sp3. O que é o carbono sp3? É aquele que só faz ligação simples. Existe o carbono sp2, que é aquele que faz uma ligação dupla e duas ligações simples. E também existe o carbono sp, que é o carbono que pode fazer duas ligações duplas ou uma simples e uma ligação tripla. Também comentamos que a primeira ligação a gente chama de sigma. A segunda ligação em diante a gente chama de ligação π. E aí eu comentei com vocês, a ligação π só aparece onde tem ligação dupla ou tripla. Então aqui essa questão vai misturar as classificações do carbono primário, secundário, terciário, quaternário e nulário, as classificações também por ligações sp3, sp2 e sp, e as ligações em si, sigma e π. Então, primeiro, para facilitar, vamos numerar todos os carbonos e classificar cada carbono. Já fizemos vários assim na sala. Então, temos 10 carbonos. Então, carbono 1, então, ó, olha esse primeiro carbono. Ele só está ligado, o carbono 1 só está ligado ao carbono 2, então ele é um carbono primário. E ele só tem ligação simples. Carbono só tem ligação simples é o carbono sp3. Quando você vem para o carbono 2 está ligado ao carbono 1, 3 e 4. Se ele está ligado a 3 carbonos, ele é terciário. E ele tem uma ligação dupla. O carbono que tem uma ligação dupla é o carbono sp2. O carbono de cima, o sp3, ele é primário, porque só está ligado a um carbono, carbono 3 ali, e ele só tem ligação simples, ele é um sp3. O carbono 4 está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário. Mas ele também faz uma ligação simples, então ele vai ser do tipo sp2. O carbono 5 só tem ligação simples e está ligado a 2 carbonos, então ele é secundário, sp3. O carbono 6 é igualzinho ao 5, ó, secundário, sp3. Carbono 7 está ligado a 1, 2, 3 carbonos, então o carbono 7 é terciário. Tem ligação simples, sp2. O carbono 8 é primário, só está ligado ao carbono 7, mas tem ligação dupla. Eu falei no 7 ligação simples, desculpa, o 7 tem uma ligação dupla e o 8 também tem uma ligação dupla, então sp2. Carbono 9 está ligado a 2 carbonos, secundário. Ligação dupla, sp2. E o carbono 10 só está ligado ao 9, então ele é primário, sp2, porque tem ligação dupla. Então, o primeiro passo era classificar cada um desses carbonos. Agora, a gente vai classificar as ligações. Como se você olhar as opções, só fala de ligações π. Então, vamos classificar.
Só existe ligação π onde tem ligação dupla ou tripla. Aqui, ó, entre o carbono 2 e 4 tem uma ligação do tipo π. Tem dois tracinhos. Qual é a regra? Um desses tracinhos é sigma. O outro vai ser π. Então, achamos uma ligação π. Ó, um traço é sigma. Os outros traços vão ser π. Então, nessa molécula, temos 3 ligações do tipo π. Então, ó, letra A, 6 ligações do tipo π. Errado. 2 carbonos secundários e 2 carbonos quaternários. Se você olhar aqui, ó, não há nenhum carbono quaternário. Letra C, 2 carbonos primários e 3 ligações π. Ó, carbono 1, 3, 8 e 10 são primários, então não tem 1, tem 4 carbonos primários. Errado também. 2 carbonos secundários e 3 ligações π. 2 carbonos secundários. Nós contamos, ó, o carbono 4, 5, 6 e 9. 4 carbonos secundários. Então tá errado. Tem 3 ligações π, tá certo, mas a primeira parte tá errada. 6 carbonos sp2 e 4 carbonos sp3. Então vamos lá. Carbono sp3, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos sp3, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carbonos sp2. Então, resposta correta, letra E. Então, essa questão aqui, ela resume classificação dos carbonos, os dois tipos de classificação dos carbonos e também a classificação das ligações. Questão 10. A morfina, uma droga utilizada no tratamento de câncer, tem a fórmula estrutural abaixo aqui. Os carbonos assinalados possuem hibridização, aquela classificação do carbono, né? Falar se ele é sp1, sp2 ou sp3. Então, a gente vai ter que olhar cada um dos carbonos e classificar, né? Cada um aqui dos carbonos e classificar. Ó. Esse primeiro carbono, o carbono 1, se você reparar, ele tem uma ligação dupla. Carbono que faz uma ligação dupla é chamado de carbono sp2. O sp2 ele tem uma ligação dupla. Olha o carbono 2 aqui agora, ó. Carbono 2. Ele não tem 2 tracinhos ou 3 tracinhos, ou seja, ele só tem ligação simples. Carbono que só tem ligação simples é o carbono sp3, ó, 4 ligações simples. E aí, aonde que está a nossa pegadinha? Está aqui no carbono 3. O carbono 3, quem bate o olho rápido assim, acha que ele é sp3. Mas para falar do carbono 3, a gente tem que fazer uma observação. Existe este composto aqui. Esse composto tem um nome chamado de benzeno. E ele é um composto especial, porque a gente pode representá-lo desse jeito, mas isso aqui é uma forma de representação. O desenho correto dele é esse aqui. Então, neste composto, no benzeno, todos os carbonos
fazem uma ligação dupla. Pode ver que todos os carbonos têm uma ligação dupla, porque a gente tem três duplas alternadas. Se todos têm uma ligação dupla, todos são do tipo sp2. Então é só você lembrar, se falou de benzeno, se é o benzeno, todos os carbonos do benzeno eles são do tipo sp2. Aí é só lembrar que aqui tem ligação dupla. Então o correto é sp2, sp3 e sp2 de novo. Alternativa letra A. Só lembrar, viu um desenho com essa bolinha no meio? Lembra, todos os carbonos são sp2 porque todos têm ligação dupla. Tá acabando, tá acabando. No eugenol, composto de odor agradável de fórmula, tá aqui embaixo, utilizado como antisséptico bucal, o número de átomos de carbonos secundários, carbonos sp2 e sp3 são. Então a gente vai ter que classificar todos os carbonos aqui para poder falar quantos de cada tipo tem. Então vamos numerar aqui de novo. Dez carbonos, então vamos aqui, 1, 2, e classificando, primeiro carbono, ele só está ligado ao carbono 2, ele é primário. Faz uma ligação dupla, se faz uma dupla, ele é sp2. Só lembrar, carbono 2, ele está ligado a dois carbonos, então ele é secundário. Se ele faz uma ligação dupla, ele é do tipo sp2 também. Carbono 3, repara onde está o 3. Ele está ligado a dois carbonos, também vai ser secundário. Só faz ligação simples sp3. Carbono 4, ele está ligado aos carbonos 3, 5 e 9. Então o carbono 4 ele é terciário, mas faz uma ligação dupla sp2. Carbono 5 está ligado aos carbonos 4 e 6, logo secundário, mas faz uma ligação dupla, logo sp2. Carbono 6. Carbono 6, ele está ligado aos carbonos 5 e 7. Então ele é secundário. Só ele tem uma ligação dupla sp2. Carbono 7 está ligado aos 6 e 8, secundário. Ligação dupla sp2. Carbono 8 está ligado aos carbonos 7 e 9, secundário. E também tem ligação dupla, sp2. Carbono 9 está ligado ao carbono 4 e 8, secundário. E tem uma ligação dupla, sp2. E o carbono 10, ele não está ligado a nenhum carbono. Então o carbono 10 é nulo. Mas faz ligação simples, então ele é sp3. Então vamos contar. Quantos carbonos secundários? Porque a primeira pergunta é quantos carbonos secundários. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho 7 carbonos secundários. Quantos carbonos sp2? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos sp2. Então, 7 carbonos primários, 8 carbonos sp2. Carbonos sp3 vão ser 1, 2. 2 carbonos
SP3. Então, a resposta correta é 7, 8 e 2. Letra C. E para a gente finalizar, de novo, classificar ligações. É só lembrar da regra. Primeira ligação, sigma. Então, a primeira ligação é sempre sigma. Segunda ou mais. Segunda ou mais. Π. E lembrando, a ligação π, as ligações π só aparecem quando tem ligação dupla ou tripla. Então, a primeira coisa, a questão quer que você fale quantas ligações π tem nesse desenho. A primeira coisa que tem que fazer é achar as ligações duplas ou triplas. Identificou as ligações dupla ou tripla, uma é sigma, a outra é π. Então, ó, vou colocar todas as ligações onde tem ligação dupla, vou colocar todas que são sigma. Só escolher uma, tanto faz qual das duas, não faz diferença. Pronto, coloquei todas que são sigma. Se uma é sigma, a outra é π. Então, quantas ligações do tipo π nós temos? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, faltou colocar uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 ligações do tipo π. Então, pessoal, se você chegou até aqui no vídeo, agradeço demais sua atenção. Espero que o vídeo tenha te ajudado a entender um pouco melhor o que nós estudamos nesse trimestre, que ajude você na hora de fazer a prova. Tente fazer por si só as questões, revisa a matéria. Qualquer dúvida, não fique com vergonha, pode mandar mensagem qualquer hora. Quando eu puder, eu respondo. E desejo a você uma boa prova, bons estudos e nos vemos durante as aulas, ok? Então, até mais. Muito obrigado aí novamente pela atenção.